Boa tarde, vamos falar sobre lesão corporal e suas modalidades. Considerando sobre crime de lesão corporal. Lesão corporal que está no artigo 129, que ofende a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Analisando o artigo 129 do Código Penal, chega à conclusão que o crime de lesão corporal pode ocorrer por meio de 6 modalidades distintas, e são elas: a lesão corporal leve, prevista no artigo 129, caput do Código Penal; a lesão corporal grave, prevista no artigo 129, parágrafo 1; a lesão corporal gravíssima, prevista no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal; a lesão corporal culposa, prevista no artigo 129, parágrafo 6º do Código Penal; e lesão corporal qualificada pela violência doméstica, prevista no artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. No crime de lesão, a ofensa é dirigida contra a integridade corporal, a saúde de alguém, compreende toda e qualquer ofensa que cause anormalidade ao organismo humano, sobre o ponto de vista fisiológico ou psíquico. Dessa forma, a ofensa mental também está compreendida como lesão corporal. Isso porque a inteligência e a memória são ligadas à atividade funcional do cérebro, e dos princípios do corpo humano. Quando o tipo penal se refere a outrem, e ele se refere ao ser humano vivo, não cogitando lesões corporais em animais e pessoas jurídicas ou cadáver. Existe grande controvérsia sobre possibilidade de entender o ser humano, ainda em que a formação como ser humano vivo é, portanto, atingível pelo crime de lesão corporal. Parte da doutrina descarta a possibilidade de que a lesão corporal possa ocorrer em feto em formação, pois no seu entendimento o ser humano deve ser considerado vivo a partir do momento do parto. Em sentido contrário, existe doutrina que entende que seria grande o erro tal premissa. Será um absurdo considerar a lesão a um feto ou um embrião como uma conduta normal. Isso porque o ser humano em formação também possui uma integridade física que deve ser protegida. Esse é o entendimento. Devemos considerar que é um elemento subjetivo do agente que irá direcionar para o crime, de forma que uma pessoa desejou ofender a integridade corporal e deverá responder pelo delito de lesão corporal. Sendo um crime que deixa vestígio, exige a necessidade do exame de corpo de delito para que possa comprovar se a lesão é grave ou gravíssima. A ausência do exame dará causa à nulidade nos termos do artigo 564, parágrafo 2º B do Código de Processo Penal. Contudo, no caso de não ser possível a realização do exame, por já ter desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir a falta de exame. A forma qualificadora do crime de lesão tem como pena mínima, máxima ou maior forma simples. A lesão corporal dolosa, de natureza gravíssima, é a lesão corporal seguida de morte, quando praticada contra o agente descrito no artigo 142 e 154 da Constituição Federal, que são considerados crimes hediondos. São formas qualificadas do crime de lesão corporal e lesão corporal de natureza grave.
A lesão corporal de natureza, a lesão corporal gravíssima, está no parágrafo 2º, que se resulta incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente e aborto. Pena de reclusão de 2 a 8 anos. Lesão corporal seguida de morte. Está no parágrafo 3º, que resulta a morte e a circunstância que evidencia que o agente nos quais o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. Pena de reclusão de 4 a 12 anos. A violência doméstica. Violência doméstica, parágrafo 9º, que a lesão, se for praticada contra ascendente ou descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou quem conviva, quem tenha convivido, ou ainda prevalecendo o agente das relações domésticas, ou a coabitação, ou de hospitalidade. O Código Penal traz ainda a lesão corporal de forma culposa. A lesão corporal culposa está no parágrafo 6º da lesão corporal a lesão corporal culposa está no parágrafo 6º. Se a lesão é culposa, a pena de detenção é de 2 meses a 1 ano. A exposição de motivo das partes especial do Código Penal dispõe que a lesão corporal culposa não deve se distinguir de natureza conduta, ou seja, não importa se a vítima, em razão de lesão sofrida, ficou paralítica ou somente sofreu uma lesão de natureza leve. A sanção para ela será sempre a mesma. É importante dizer que no crime de lesão corporal culposa, o juiz poderá aplicar o perdão judicial, conforme dispõe o artigo 129, parágrafo 8 do Código Penal. No caso que a lesão corporal de forma culposa tenha sido praticada na direção de veículo automotor, deverá ser aplicar o artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro em razão dos princípios da especialidade. As leis dispõem sobre a causa de diminuição de pena no crime de lesão corporal, que deverá ser obrigatória e se presente os requisitos da autoridade. A causa de diminuição incidirá na modalidade leve, grave ou gravíssima, em seguida de morte. Quando apresente a qualificadora da violência doméstica, o tema controverso da doutrina de Gregory entende que deverá incidir a causa de diminuição, haja vista que em inúmeras situações as agressões em caso de violência doméstica ocorrem devido à provocação da própria vítima. A lesão corporal de forma leve e culposa, fora da violência doméstica e da ação pública condicionada à representação, será passível de proposta e suspensão condicional do processo e se presente os demais requisitos, conforme dispõe no artigo 89 da Lei 9.099/95. A lesão corporal grave e de ação pública incondicionada é também possível de suspensão condicional do processo, fora da violência doméstica. Se preenchido os outros requisitos, haja vista possuir pena mínima igual a 1 ano. A lesão corporal gravíssima de ação penal incondicionada, aqui será possível o oferecimento da suspensão condicional do processo por ter a pena mínima de 2 anos. É coisa, viu, gente? Vamos falar agora sobre aborto. Com o intuito de dar margem a discutir a questão de aborto, o artigo terá como foco o risco sofrido pelas mulheres que praticam o aborto e qual o cenário de muitas delas vivem
vivem em uma vez que isto a condição para que elas adotem tal método de forma que se admita a relação do direito penal com cada caso. A realidade da sociedade brasileira suprime o sonho de ter uma família para aquelas mulheres que vivem na beira da pobreza, além de tudo a distância do acesso às informações da qualidade de vida e da dignidade humana. Sendo assim, o tema bastante controverso para que exija o direito de plena certeza de ação. E para resolver esta problemática que se pautarão a discussão aqui abordada, sempre circundando a posição jurídica, mais especialmente no âmbito penal, o que decorrerá na ação governamental perante um ordenamento jurídico restritivo e punidor de condutas. Através desse entendimento, é possível analisar e mensurar o poder da regulamentação do direito penal perante risco que envolve todos, que seja mãe ou filho. O aborto miserável é o princípio da dignidade humana e saúde pública. O presente artigo visa delimitar a situação de prática abortiva que ocorre no país. Estas são vistas como uma saída de salvação para as mulheres que não possuem condições financeiras de dar início a uma família ou de alargar esta. Como o Brasil está escrito num Estado democrático de direito, dá-se o toco à realidade que sua população vive a igualdade que ela necessita para que o direito funcione com um caráter de adequação social. Quando entende-se por aborto social ou miserável, aquele que é realizado por motivo financeiro, tem-se que configurado crime. Através disto, discute-se o papel do Estado, pois o que se espera dele e que seja feito o controle da sociedade e garanta o bem comum, agregando a esta a dignidade humana. Destarte cabe à União o discurso jurídico e político por ser aborto pensada por diversas posições. O que se busca com o estudo de aborto social é mostrar que a sociedade está subsumida em uma questão de injustiça social, uma vez que as mulheres que não têm condição econômica básica, praticam o aborto de forma clandestina. Esta situação se reverte em uma calamidade para a saúde, para uma situação que se reverte numa calamidade para a saúde pública. Portanto, é preciso ser analisada a importância de que a mulher adquira o controle sobre o seu desenvolvimento, devendo o governo e a sociedade criar condições para tanto apoiá-las nesse processo. A relevância acomete a conexão entre a punibilidade e o grau de ilícita que se configura a prática ilegal do aborto. Para tanto, capta-se o meio de afinidade entre a lei e tudo que propor ela é protegido. A dignidade humana, com o princípio constitucional do Estado Democrático de Direito, os direitos fundamentais são inerentes a qualquer indivíduo que se encontra sob proteção constitucional, caracterizando-se como indispensável para a violação da qualidade da vida humana. Ele se encontra da validade de sua positivação. Além disso, também a efetividade do direito e o efeito da dimensão
empírica, ao menos da medida em que tal efetividade for condição para a validação do direito ao legislador ou à jurisprudência. Os princípios constitucionais dão de certa orientação de como deve agir a proteção de relação à sociedade, além de apresentar o que é garantido a cada um que está inserido. Uma aplicação conjunta em direção penal com os princípios constitucionais de suma importância para a desenvoltura de uma dignidade e a justiça aos ramos que deriva do direito que devem respeitar a agenda democrática que é adotada como sistema, por isso frisa-se os valores constitucionais e busca um meio para prevenir a delinquência ao mesmo tempo em que a intervenção indiscriminada do Estado colide com os princípios básicos do direito penal, o Estado democrático de direito. Vamos falar agora sobre os princípios da dignidade humana. A realidade expõe os frutos das mulheres que não possuem qualidade de vida e dos prejuízos que a deficiência da saúde pública a causa. Isso ultrapassa o que a lei proíbe. As mulheres, em busca de uma dignidade, acabam por interromper a gravidez, mas aqui não há, sob esta, a interrupção. Há também o aborto de um feto que pode ter vida, o que é questionado pela doutrina, certo? O artigo 5º da Constituição Federal assegura que todos são iguais perante a lei, em discussão a qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida. Sobre o início da vida humana, sobre o início da vida humana, muitas influências são travadas para que se conclua a respeito, pois as pesquisas médicas têm se utilizado de diferentes conceitos científicos para definir o início da vida humana, com o objetivo de utilizar células embrionárias para fins terapêuticos, sem que se fira preceitos. No entanto, as controvérsias obsteram por meio de vida envolve questões éticas, religiosas. Com isso é importante o que o autor delimita. Vamos falar aqui agora sobre o aborto miserável. O aborto dentro da seara jurídica deve ser pautado pela sua ocorrência como um amparo que é dado pela justiça, diferente motivo que influencia a prática. O aborto miserável ou econômico social praticado por motivo de dificuldade financeira, prole numerosas, é disparadamente um dos mais comuns dentre outras classificações. O que se vê neste critério é que as mulheres sem condição recorrem a esta saída, em uma vez que sofrem por danos da pobreza e da miséria. Com isso são vítimas das mazelas da política pública e a implantação dos direitos sociais. E também aparece como uma das preocupações do Estado democrático, pois será a tarefa primordial para que haja redução das desigualdades econômica e social, de acordo com o que o referido autor propõe. Cabe mencionar
Sobre a punibilidade das leis penais, pode-se atribuir o princípio da intervenção mínima e a criminalização do aborto quando o motivo, quando o motivo é o aspecto econômico da família, até uma quantidade exagerada de filhos, que agrava ainda mais o fator na via da desigualdade social e da atuação da punição. Sabendo-se que o direito penal o direito penal é a última ratio, somente sendo legítima a utilização do sistema punitivo penal quando respeitando o princípio da intervenção mínima, pelo qual o direito penal deve se manter subsidiário e fragmentário. Assim é importante mensurar a influência da classificação como criminosa a uma mulher que praticou um aborto quando não tinha condição de dar uma mínima qualidade de vida, uma vez que a própria prática do aborto já afeta psicologicamente a sua vida. A insatisfação para o aborto, por ora, utiliza a classificação. O aborto terapêutico ocorre quando a vida gestante está em risco. Neste caso, o médico realiza o aborto com o intuito de salvar a sua vida, com o intuito de salvar a vida da mãe. O aborto sentimental é o aborto nos casos de estupro. Explica que essa espécie de aborto surgiu quando alguns países europeus, na Primeira Guerra Mundial, tiveram suas mulheres violentadas por invasores diante da indignação patriota, e criou-se a figura do aborto sentimental para que essas mulheres não fossem obrigadas a carregar no ventre os filhos de seus agressores. É grave, né? A situação, a mulher ser abusada sexualmente, engravidar, ainda ser submetida a ficar com o filho 9 meses na barriga de um pai que a violentou. Aí na Europa, nessa situação aconteceu muito na Europa por alguns agressores. Vamos seguir agora. O aborto eugênico. O aborto eugênico seria o aborto realizado nos casos do efeito defeituoso ou até mesmo com a possibilidade de se tornarem defeituosos no futuro. Vamos supor, a mulher ela está grávida e não sabe que o filho dela tem uma doença grave ou uma deformação no corpo. Aí tem uma lei que ampara que ela pode até retirar abortar essa criança, né? Ou a criança já na minha visão, né? Já com muitas semanas de vida, já 6 semanas, 8 semanas, quando o feto já está grande, a mulher pode entrar com ação, ou até o Estado ampara ela, que ela retire essa criança. Vamos seguir agora. Vamos seguir para o aborto social. O aborto social é feito por falta de recurso financeiro. Em outras palavras, ocorre quando a mãe não possui condição econômica para sustentar o seu filho. Imagine, eu não tenho condição de sustentar meu filho, vamos supor que eu estou gestante, né? Uma suposição, viu, gente? Eu sou homem, viu? Eu sou gestante. Eu não tenho, minha situação financeira é péssima, precária. Eu não tenho condição de me alimentar nem de alimentar meu filho. Então aí eu procuro o hospital, ou de quem é direito, ao Ministério Público, algum órgão, para fazer o aborto social. O aborto social é feito por falta de recurso financeiro. Em outras palavras, ocorre quando a mãe não possui condições econômicas para sustentar seu filho. Vamos agora falar sobre o aborto por motivo de honra. O aborto por motivo de honra é o aborto provocado para esconder motivo de maneira... O aborto por motivo de honra é o aborto provocado para esconder motivo que mancha a imagem da mulher perante a sociedade, utilizando para esconder a desonra.
Vamos dar seguimento. Falta de classificação da diversa forma de aborto. Cumpre informar que apenas duas são permitidas no ordenamento jurídico brasileiro. Quais seja o aborto sentimental e o aborto terapêutico. Esses são na legislação brasileira. Esse aborto aí, aqui, feito para classificação diversa forma, cumpre informar que apenas duas são permitidas no ordenamento jurídico: o aborto sentimental e o aborto terapêutico. O aborto terapêutico encontra-se na previsão legal no artigo 128, inciso 1º do Código Penal. Aborto necessário. Já o aborto sentimental está previsto no inciso 2 do referido artigo. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Aí, agora, vamos dar seguimento mais. É coisa, viu? Vamos falar sobre um pouquinho do... Eu falei sobre o aborto econômico, miserável e social, né? Que é o aborto miserável ou econômico social praticado por motivo de dificuldade financeira. O aborto por causa de efeito para salvaguarda a adulterina ou de outros motivos morais. Vou falar um pouquinho agora sobre lesão corporal. Existem algumas modalidades de crime de lesão corporal, que é o crime de hediondo. É considerado hediondo apenas por se tratar de uma lesão corporal ou dolosa de natureza gravíssima, independentemente da condição da eventual vítima. E somente seria considerado hediondo se o crime fosse lesão corporal qualificada pela violência doméstica ou prevista no artigo 129 do parágrafo 9º do Código Penal, como eu já falei quase na instante no contexto.